E, sem mais delongas, a próxima hora vai ser pautada por um tema muito importante, assim como todos que compõem a curadoria do Comunica Mercado, que é gestão de imagem e reputação. Então eu vou me acomodar aqui no espaço para iniciar a mediação desse debate e prontamente convidar dois profissionais excelentes que vão conduzir aqui as discussões sobre gestão de imagem e reputação no Comunica Mercado. Gostaria de convidar para compor aqui o nosso painel a Zete Padilha, que é jornalista com pós-graduação em Comunicação e Mídia e mestrado em Ciências da Comunicação. Trabalhou por mais de 10 anos na RBS TV como repórter e apresentadora. Coordenou a comunicação da Segurança Pública do Rio Grande do Sul e foi diretora da SECOM. Atualmente é subchefe de Comunicação e Relações Institucionais da Casa Civil do Estado. Zete, bem-vinda, obrigado pela sua presença. E também, para compor esse painel super especial, gostaria de convidar também Diego Vander, ele que é Relações Públicas com doutorado em Comunicação e Informação e mestrado em Comunicação Social, professor e pesquisador da URGS, com foco na gestão da comunicação nas organizações e em estratégias de redução e direcionamento da visibilidade nas mídias sociais. Diego, seja bem-vindo, boa tarde, bem-vindos ao Comunica Mercado. E antes da gente iniciar, sempre lembrando que esse QR Code que está aqui na tela, ele é a nossa forma de contato, para que vocês possam participar, mandar perguntas ao longo do painel. Para os nossos painelistas, no fim aqui da nossa conversa, a gente vai, é claro, respondê-las para que a gente possa enriquecer ainda mais os debates. Gestão de imagem e reputação. Essa é uma pauta que, na propósito, a gente gosta de trabalhar e traz isso desde lá do início, né, do nosso modelo de negócio. Mas nessa parte inicial do painel, gostaria de contar com a expertise de vocês para a gente contextualizar a palavra reputação, né? É uma perspectiva aqui para a nossa região um tanto quanto nova de abordar, né, o fazer da comunicação, junto com os líderes de marketing, mas, sobretudo, junto até a governança das empresas. Então, cabe a vocês, cabe a nós agora, a gente, nessa primeira parte, tangibilizar o que é reputação. Eu gostaria de iniciar com você, Zete, contextualizando o que é, de fato, reputação, para a gente poder iniciar esse painel. Bem-vindo. Obrigada pela recepção, obrigada, Passo Fundo, é um prazer estar de volta. Completo semana que vem 10 anos que eu saí dessa terrinha que eu amo, que eu levo comigo no coração. Estou um pouquinho rouca, porque eu descobri ontem que eu virei uma fresca da capital, porque, para quem já quebrou geada, né, em Passo Fundo, entrando ao vivo em Bom Dia Rio Grande, de Lagoa Vermelha, com -1 lá, pleníssima, cheguei aqui ontem com 12 graus, deu um vento na garganta, perdi a voz. Fresca total de Porto Alegre, de poa. Mas vamos lá, gente, né? Obrigada pela recepção de todos. Bom, reputação é um ativo que ganha valor, de maior valor, dá para dizer assim, hoje no mercado, né? As pesquisas apontam isso. Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial, em 2012, mostrava que 24% do valor de uma empresa estava atribuído à reputação. Esse estudo, em 2020, mostra que esse índice subiu nada mais, nada menos do que para 63%. O valor de uma empresa está atribuído à reputação. E por que isso, né? Isso concorda muito com o movimento da hiperconectividade, né? O acesso a tudo, desse mundo de impermanência e fluido, e que torna tão difícil a gente saber o que é concretude no meio disso tudo, né? A gente tem muita conexão, mas também a gente acabou desconfiando muito disso. Também há muita pesquisa global hoje mostrando como a confiança ela despencou, né? Em vários setores, enfim. E é importante a gente ver isso, que a confiança nas empresas é a que menos teve queda.
né? Então, portanto, as empresas estão lá com um aditivo, ganhando esse aditivo cada vez com mais valor, que é a reputação, e nas pesquisas de confiança, elas também ainda se encontram no topo como algo que se pode confiar, né? Então, esse mundo de impermanência, ele joga a confiança lá para baixo, né? E como que a gente vai atrás disso, né? Como que a gente consegue esse resgate de reputação? É tempo, em primeiro lugar. Reputação não se faz do dia para a noite. É coerência com o discurso e com a ação. É constância, é permanência, é propósito, né? E perseguir esse propósito de uma forma muito coerente. Porque reputação não é o que eu digo, né? Não é o que eu falo sobre a minha empresa, o que eu falo sobre a profissional que eu sou. Reputação é simplesmente a percepção do outro sobre mim. Então, todas as minhas ações, os meus discursos, se eles são coerentes, logo eu estou construindo uma imagem que logo ela pode, ali na frente, gerar a reputação. Tem uma analogia que eu gosto muito de que imagem pode ser comparada a uma foto, mas a reputação ela é um filme. Você pode replicar muitas vezes, ou o acúmulo dessas fotos te dão reputação. Maravilha, e a gente sente essa dificuldade de tangibilizar a reputação, para que isso seja entendido tanto pelo mercado, mas também pela governança das organizações, né? E quando a gente fala, Diego, de gestão de reputação, significa que nós, enquanto profissionais, enquanto organização, enquanto líder, temos ferramentas para interferir nessa percepção de valor, né? Então, sobre esse ponto de vista, e já te desejando novamente boas-vindas aqui ao painel do Comunica Mercado, o que é reputação dentro dessa perspectiva? Boa tarde. Quero iniciar agradecendo muito o convite, a acolhida, dizer que estou muito feliz de estar aqui em Passo Fundo. A gente vem para compartilhar aquilo que a gente trabalha, estuda, pesquisa, mas a gente aprende horrores, né? Então é muito bom estar aqui com o mercado. Eu hoje falo, né, de um lugar da universidade, então me dedico exclusivamente à universidade. Venho do mercado, né, então acabo acreditando muito nessa relação extremamente frutífera, né, do mercado com a academia, e esses espaços, né, nos agregam muito. E quando a gente fala em gestão da reputação, né, a gente está falando de um tema que tem colocado cada vez mais as áreas da comunicação como uma área estratégica que integra o board, né, das organizações, porque a gente está falando de algo que nos últimos 10 anos tem se mostrado e sido discutido como algo extremamente valioso, né? 10 anos era muito diferente o cenário em relação à reputação, e isso mudou muito nos últimos tempos. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em gestão da reputação, eu fico pensando que muita gente diz que faz gestão da reputação, mas não faz gestão da reputação. Tem ações comunicacionais, né, por melhores que sejam, mas elas não estão dentro de uma proposta metodológica consistente, sistemática, né, que de fato pense nesse ativo estratégico como algo que é construído ao longo do tempo, com muito rigor, com muita consistência, né? Então, pensar em reputação é pensar nesse ativo estratégico que precisa, e aí até fazendo conexão com o primeiro painel da manhã, com o Thiago e com o Douglas, que precisa de intencionalidade, né? A gente vai construir alguma reputação, mesmo se a gente ficar aqui sentado sem fazer nada pelas marcas e empresas, né, com as quais a gente trabalha. Mas a ideia é que a gente consiga ter intenção, né? E aí, cada vez mais, o mercado vem desenvolvendo metodologias e abordagens para que a gente consiga ter rigor, né? E falando como profissional que hoje se dedica a pesquisar as áreas de comunicação em empresas, isso tem aberto uma série de possibilidades para a gente conseguir mudar o nosso lugar nas organizações, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ter rigor e qualidade técnica para isso, né? Então, acho que é isso que a gente espera tentar sensibilizar, né, e chamar a atenção aqui no painel. Eu também busquei uma série de estudos, estava recuperando algumas questões, e, de fato, né, quando a gente olha para o valor financeiro da reputação, é muita coisa, né? E não é uma instituição ou outra que quer puxar o assado para a comunicação que fala sobre isso, né? A gente está falando da Forbes, da Brand Finance, da Weber Shandwick, que são, né, interlocutores muito importantes do nosso mercado, e há um consenso, ainda que os percentuais variem um pouco, de que, de fato, a gente está falando de um elemento financeiro de altíssima magnitude para o conjunto de ativos que existem em uma organização,
né? Então, não é pouca coisa e a gente tem que se preparar para lidar com isso. E, ao mesmo tempo, isso pode demonstrar o quanto a comunicação ela atua em algo extremamente substancial, né, e diretamente relacionado ao valor de mercado das organizações. Diego, a gente comentava, tu trouxestes, né, do primeiro painel, o branding e a reputação são assuntos que flertam bastante, né? Porque a gente está falando do ponto de vista de branding, de construção de sentido, de apresentar uma narrativa, né? E para que a gente possa fazer a gestão da reputação, a gente tem que ter esta narrativa construída, né? Para que eu possa entender o contexto ao qual eu estou inserido enquanto marca, enquanto organização, enquanto líder, e esse contexto, quanto ele interfere, né, na forma como eu crio conexões, eu gero percepção. Izete, eu queria, antes da gente entrar de fato na prática de como isso aconteceu na carreira de vocês, na prática, isso tudo que a gente está trazendo, da importância da organização, da governança, a gente falava muito do branding, né, tem que vir de cima para baixo, disso ser uma pauta, né, para que a gente possa, enquanto profissional da área da comunicação, que geralmente é o líder deste processo, mas que precisa de um arcabouço tão grande de outras esferas dentro da organização, a gente tenha respaldo para poder trabalhar. Então, essa reputação no ponto de vista do entendimento da governança, para que a gente possa ter a validação, a chancela para poder liderar esse processo dentro da organização. Há um engajamento, né? Eu não consigo pensar em outra palavra para trabalhar, para fazer essa governança que não seja o engajamento coletivo, né? Um pilar não funciona sozinho, 2 também não, você precisa de uma sustentação. E essa validação, ela é muito importante, porque também não adianta o gerente ter a iniciativa, a equipe de comunicação ter a iniciativa, o departamento de marketing quer mudar, se isso não é um entendimento geral, né? E conheço muitos colegas que estão ali plantando a semente, mas há uma dificuldade muito grande de fazer que esse entendimento venha de cima, porque só assim, né, precisa dessa validação para realmente conseguir penetrar, né? Porque como a gente tem falado aqui, é um trabalho que leva tempo, então você precisa fazer esse trabalho penetrar nas estruturas de uma empresa, né? Então, para isso, você precisa ter respaldo, porque senão você também vai ir esbarrando o tempo todo, né, nessas estruturas. E há o engajamento de entender o propósito, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, qual é o propósito dessa empresa, qual é a nossa narrativa que vai concordar com o propósito dessa empresa e o quanto nós estamos dispostos a empregar a energia para fazer tudo isso funcionar, né? Porque todos esses pilares eles têm que vir junto, eles têm que caminhar junto por um propósito, né? Porque nesse mundo em que a gente quer tudo muito rápido, às vezes eu vejo que há uma certa decepção, assim, né? Tipo, mas está demorando, mas e quando isso vem, mas e quando essa marca muda, mas e quando a gente vai ter um reposicionamento de mercado? Há de ter energia e paciência para isso. A gente costuma dizer, no dia a dia, a gente só tem, às vezes, e é óbvio, né, mas o óbvio tem que ser dito, a gente tem, muitas vezes, uma única chance de poder lançar algo e fazer isso dentro de uma narrativa que, a longo prazo, vai fazer sentido e vai construir reputação. E antes da gente também entrar nos cases, Diego, acho que a palavra que embasa, que dá robustez ao termo reputação é verdade. Que precisa existir coerência entre o que a organização, a Zete trouxe isso, né? A gente tem 3 esferas aqui, né? O que a organização diz que é, o que a organização acha que é e o que, de fato, os outros percebem da organização. E quando a gente tem uma unidade nessa percepção, é sinal que esse trabalho está sendo feito de forma coerente, né? O que é extremamente difícil, né, e complexo, porque a gente está falando de um conceito, então, que fala sobre as percepções que diferentes segmentos de públicos têm sobre uma empresa, uma marca, uma figura pública, uma celebridade. Então, a gente está falando de muita coisa, né? Então, a partir dessa abordagem conceitual, a gente vai ter que trabalhar numa ideia de corresponsabilidade de unidade, né? Porque se a gente está falando em percepção, a percepção não vem só daquilo que habitualmente a gente correlaciona à comunicação, que são os canais, as mídias, as campanhas. A gente está falando da fala de uma liderança, daquilo que o empregado fala no churrasco de amanhã,
aquilo que uma liderança posta numa rede social privada, né? Então, tudo isso gera um acúmulo de percepção, né? E aí a gente começa a olhar o quanto a reputação tem demandado esse reposicionamento da área e do profissional. Porque eu vejo que, em retrospectiva, né, histórica, a gente passou por um tempo como área de comunicação querendo puxar para a gente algumas coisas. Não faz isso porque isso é da área da comunicação. Não pode ser desse jeito porque aqui tem competência técnica. Cada vez mais a gente está entendendo que a comunicação ela é diferente de falar da área da comunicação e da comunicação como fenômeno, né? Então, a comunicação como fenômeno é um atributo de toda organização, né? E se a gente cria uma estratégia reputacional que não está imbuída ali na percepção cotidiana, em fazer cotidiano das pessoas, as possibilidades de incoerência são absurdas, né? Então, falar de reputação e de consolidação desse capital reputacional é justamente pensar sobre verdade, sobre coerência, sobre um termo que é muito típico da área de relações públicas, que é walk the talk, né? Conseguir, de fato, falar aquilo que eu executo, né? Aquilo que eu faço, né? E aí a comunicação não pode estar lá só na produção de coisas de comunicação, de produtos comunicacionais. Ela vai ter que ir lá, sentar no board, vai ter que, de fato, ser uma área assessora, que vai estar lá junto com a CEO, com o CEO, para pensar o impacto comunicacional de tudo que é desenvolvido, né? Então, é um trabalho robusto, é um trabalho que transforma a área da comunicação e, a partir do que a gente tem visto, é algo que vai perdurar, né? Tem modismos que atravessam nossa área, de diferentes terminologias no campo da sustentabilidade, por exemplo, né? Não me parece, num cenário próximo, que essa vai ser uma mudança de abordagem da comunicação, mas sim, isso vai se colocar como a serviço do que a comunicação trabalha, né? Porque a gente não trabalha com comunicação pela comunicação quando trabalha numa empresa, né? A gente trabalha com comunicação para apoiar, vender mais carro, para ser uma empresa mais respeitada, mais admirada, né? Então, o sentido do nosso trabalho, né? E aí a gente começa a falar de algo que é entendido pela alta gestão, é entendido pelos conselhos de administração e pode, né, representar a oportunidade de atingir um outro patamar. Mas aí a gente vai ter que buscar essa solidez técnica também para não passar por frágil nessa abordagem mais consistente. É só contribuir aqui, há também de ter um entendimento, né, sobre o que o mundo também acabou transformando o próprio trabalho da comunicação, né? A comunicação hoje ela permeia, né? Não é mais o departamento da comunicação que faz a comunicação. Tudo é comunicação. Depende de um organismo. Absolutamente. Então, as empresas precisam entender que tudo é comunicação. O posicionamento, o comportamento, minha rede eu faço de qualquer jeito. Não, você não faz de qualquer jeito se você é líder de uma empresa. Porta-voz de uma Se você marca. é o porta-voz. Então, há de ter um entendimento também sobre a comunicação, que tudo em nós comunica o tempo todo. O nosso produto comunica, o nosso gerente comunica, os nossos colaboradores estão comunicando. Então, eu não vejo também saída em não quero fazer, não quero trabalhar minha reputação. O mundo de hoje não te dá mais essa alternativa de não querer fazer. Ou você tem ela, ou você não tem. Ou você comunica bem, ou você comunica mal. Depende de como você quer ser conhecido. Se a gente pegar o próprio significado da palavra comunicação, a gente fala tanto em comunicação, mas o que é a comunicação? Tornar comum, né? Comunicar é tornar comum uma mensagem, um posicionamento, enfim, as estratégias. E para a gente encaminhar agora para como isso aconteceu na prática nas carreiras de vocês, a gente pode tirar, então, como uma definição de reputação, o que é de fato reputação, é a soma, é acúmulo, é repertório, é constância, né? A gente não pode iniciar um processo, interrompê-lo, aí lá para frente retoma, ou só trabalha isso quando a gente está em crise, que a gente vai falar sobre isso logo mais. E, Izete, eu quero que tu compartilhe conosco, hoje você está na Casa Civil como subchefe de comunicação, mas o teu desafio anterior, né, foi na Secretaria de Segurança Pública, que é um tema muito sensível, né? Muitos de vocês aqui, jornalistas, profissionais, inclusive a Zete, né, cobriu por muito tempo a segurança pública, mas no momento que você chega na Secretaria de Segurança Pública, você tinha um desafio imenso. Eu quero que você compartilhe conosco como foi esse processo, trabalhando a reputação e os resultados que você obteve. Claro, vamos lá. Fique à vontade, se quiser, ficar de pé para apresentar. A apresentação não tem retorno aqui, então. Isso, tá. Fica então à vontade. Vou ficar em pé para poder olhar aqui.
Bom, é isso mesmo. Foi o grande desafio após, né, a minha transição de carreira. Aceitei justamente por isso, né? Pela pauta que me atraía muito, que sempre foi segurança pública. Então, quando chegou o convite, eu achei, né, está aí a minha grande oportunidade de trabalhar e ver essa estrutura, né, por outro ângulo. Então, eu trago aqui um case que se chama RS Seguro, né, que eu acredito que é uma marca que todos vocês já ouviram falar. E eu olho muito para esse trabalho e, obviamente, né, gente, é um trabalho muito técnico que, né, envolve muitos profissionais altamente qualificados e gabaritados no nosso estado. Então, eu trago aqui a percepção de comunicação. Tá? Não estou aqui representando nenhum delegado ou falando aqui por ninguém da inteligência da segurança pública. Tá? É a percepção da comunicação. Mas olho para esse case como uma empresa de cerca de 30 mil colaboradores, que é o número de servidores da segurança pública, e que tem como cliente nada mais, nada menos do que 11 milhões de habitantes do nosso estado. Então, é essa complexidade do que nós temos aqui. Então, vocês viram ali que eu trago esse título da intervenção, né, da Força Nacional ao ano mais seguro da história, que é o que resume este case. Nós temos uma crise aqui instaurada, que, na verdade, também, né, como é um órgão, uma instituição que tem uma reputação pelo nome, pelo tempo de marca, né, envolve aqui, quando eu falo segurança pública, a gente está falando de Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, DETRAN, bombeiros. Então, são instituições, né, muito respeitadas, marcas muito conhecidas. Quem aqui, né, é do nosso imaginário infantil, né, a gente cresce ouvindo falar sobre segurança pública. Então, essa crise aqui também não foi do dia para a noite. Né, foi uma sequência de anos que chegou lá no ápice, em 2016, 2017, que as manchetes eram isso aqui. Ninguém parava mais em semáforo em Porto Alegre porque tinha medo de morrer. O crime tomou conta porque acontece uma combinação de fatores trágicos, que é a desvalorização, a falta de investimentos de um lado e, com isso, o crime, que, né, a gente chama de crime organizado. Eu não gosto muito de falar isso, porque eu acho que a gente dá uma certa, né, robustez a esse lado. Porém, ele é organizado justamente por isso. Ele viu a oportunidade, assim como acontece com qualquer concorrência de empresas. O crime organizado viu a oportunidade de atuar porque a segurança pública fragilizou. Então, foi uma explosão, né, de casos de violência. Ali a gente tem, né, inclusive, o registro quando foi preciso a intervenção, né, chegou a tal ponto que teve a intervenção da Força Nacional. A morte de uma mãe, quando estava buscando um filho na escola, ela foi morta. Quando foi descer do carro, ela foi morta. E isso culminou na queda de secretário. Enfim, tudo que podia acontecer numa crise aconteceu lá em 2017. Então, é um colapso estrutural, né, que eu trago esse desenho aqui, que ele não foi só um colapso externo, que é o que a população vê, de insegurança, de medo, de prejuízos econômicos. Né? Prejuízos econômicos, gente. Lojas fechavam porque não tinha mais como permanecer loja aberta depois de determinado horário por causa da violência. Interno, existia a desmotivação, a estrutura precária e a falta de comunicação, que era uma coisa angustiante. Ninguém sabia o porquê aquela crise estava tão grande e qual era a luz para aquilo. Então, tudo isso, esse cenário aqui causa um estremecimento, né, da imagem e da reputação em decadência da segurança pública. Podemos passar aqui. Então, eu trago o RS Seguro aqui como a grande reação, tá? Que foi em 2019, que coincidiu com esse grande desafio de assumir a comunicação lá. Foi o meu primeiro trabalho. Foi o lançamento do RS Seguro. E eu recebi assim: nós temos um novo programa e nós precisamos apresentar este novo programa. O RS Seguro, diante daquele cenário, né, tão complicado, é uma ideia que veio de fora, né? O governador Eduardo Leite, conhecendo como era o sistema de monitoramento do crime lá nos Estados Unidos, que se chamava o CompStat, ele trouxe isso para cá, reuniu, enfim, a sua equipe, né, de inteligência para saber como aplicar no Rio Grande do Sul. E isso resume aqui, a você colocar energia no local mais caótico.
né? Não é você olhar a violência para o Estado, mas olhar a violência ela regionalizada, né? Pontuar, que é assim que os americanos controlam a violência lá. Então, ele é um programa que foi estruturado em 3 eixos: integração, inteligência e investimento qualificado. Integração, não podiam mais trabalhar separados, a gente precisava unir forças. O crime era organizado, a segurança pública não. Então, a gente precisava unir forças. Inteligência, que é isso, colocar energia onde precisa, né? Localizar o crime de forma diferente. E o investimento qualificado, obviamente, né, com estruturas tão defasadas, era preciso urgentemente recuperar essa força, né, da segurança pública. E aí vem a grande pergunta: implementar uma nova política seria suficiente? Foi essa a primeira pergunta que eu fiz, né? O que estamos fazendo? Será que a gente só apresenta isso? Se só apresentarmos essa nova política, quem vai entender isso? A imprensa vai entender? Os servidores entendem, né? Foi, então, que a gente passou a fazer um diagnóstico de comunicação. Pode passar. E aí eu tenho esse esquema aqui que eu acho que a gente consegue demonstrar num cenário normal. Tá? Vamos pensar aqui uma empresa que está lançando um novo programa, ela só precisaria seguir um caminho reto. É fazer um diagnóstico de comunicação, é fazer um plano de ação e apresentação da política, o monitoramento. Né? Algo simples, que é o que acontece na maioria das empresas, com a comunicação, enfim, quando tem que lançar uma novidade. Porém, nós tínhamos essa barreira aqui. Quando nós pensamos no plano de ação para lançar o RS Seguro, nós tínhamos todos esses obstáculos. Desconfiança do cidadão, opinião formada da imprensa, que a imprensa, né, a opinião da imprensa era de terra arrasada no Rio Grande do Sul e não tinha exagero nisso. Falta da comunicação interna, falta de transparência, não existiam números da segurança pública, ninguém sabia nada sobre a segurança pública. Assim, qual é o índice, qual é o nosso índice de violência? Esses números, eles não estavam publicizados em lugar nenhum. E a desmotivação interna para mudar. Né? Como é que é aquilo que nós falávamos sobre engajamento? Como é que você chega e diz, olha só, agora nós vamos mudar, com um servidor, com um colaborador que está totalmente desmotivado? Então, não era só lançar uma política de segurança pública. Nós tivemos que começar uma preparação de terreno, pensar numa nova cultura, no engajamento dos servidores, identificar e treinar porta-vozes, ter um discurso unificado, buscar apoio de lideranças. O que é o apoio de lideranças? Todos os poderes, judiciário, MP, Marinha, Polícia Federal, eram todos juntos pela segurança do Estado. Buscar essa conexão com a imprensa. O que era a conexão com a imprensa naquele momento? Você também não consegue explicar para a imprensa num release que você está lançando um novo programa. Você precisa trazer a imprensa e dizer para ela, a partir desse momento aqui, nada mais será como antes no Rio Grande do Sul. Então, foi isso que nós fizemos. Trabalho de formiguinha, porta em porta, diretor por diretor, jornal por jornal, TV por TV. E aí, sim, a apresentação da política e o monitoramento dela. Eu trago essa lâmina aqui só para a gente entender um pouquinho mais da imersão interna, né, na busca dessa imagem. Nós tivemos que ir lá, no cerne, né, da instituição, para buscar o resgate de valores. Afinal, o que você está fazendo aqui? Qual é a sua vocação? Nós tivemos que voltar muitas casas. O conhecimento coletivo, que as pessoas tivessem total compreensão do que era o programa, o que era a nova política RS Seguro. Ciclos de reuniões para estabelecer novas dinâmicas de trabalho, de que daqui para frente nada mais será como antes. O fortalecimento da ideia do trabalho integrado, ninguém mais trabalha sozinho, não existe mais operação só da Polícia Civil, não existe mais operação só da Brigada Militar, é todo mundo junto o tempo todo. A transparência e regularidade dos dados. Precisamos urgentemente que esses dados estejam disponíveis para toda a população. Os números são ruins, mas, para começar a construção de uma imagem, você tem que lidar com o seu lado ruim. Porque você não constrói uma imagem cor-de-rosa desde o início. Se você realmente quer construir reputação, você vai ter que mexer nas suas feridas. Protocolo para gerenciamento de crises também não existia. Né? Crise na segurança pública é todo dia. Hoje está melhor, mas não quer dizer que não tenha crise todo dia. Mas e como que a gente lida com essa crise? E um discurso coerente com as novas diretrizes, né? Todos falando a mesma coisa.
E aqui nós temos uma narrativa muito simples, né? Às vezes, eu sei que a gente, como comunicador, né, quer trazer, apresentar lá para o gerente a melhor narrativa possível, um super slogan, e, às vezes, isso é muito mais simples, né? É aquilo que realmente mexe, que todo mundo entende. Então, era uma narrativa muito simples. Viramos a chave. E isso estava na boca de todo mundo. Tenho certeza que vocês lembram das 1000 entrevistas do secretário de Segurança Pública, que era vice-governador na época, o Ranolfo, o tempo todo ele dizia: nós viramos a chave, nós viramos a chave, nós viramos a chave. Vinha o comandante da Brigada Militar, nós viramos a chave, nós viramos a chave. E esse era o propósito. A gente vai falar isso até essa chave virar. Então, essa coerência entre a narrativa, que, obviamente, né, não adiantava só dizer virei a chave, sem mostrar tudo isso aqui, né? Então, a gente virava a chave na integração, porque nós tínhamos operações na rua integradas. Virávamos a chave no investimento, porque o governo começou a investir muito na segurança pública. A gente virava a chave no crime, porque os nossos indicadores começaram a despencar. Então, essa coerência entre o que os porta-vozes falavam e as ações que a imprensa começou a mostrar é o grande resultado que a gente vê aqui. E as histórias, então, que passaram a contar sobre a segurança pública do Rio Grande do Sul, que aí virou a percepção do público, da imprensa e dos especialistas, nos mostra esse resgate de reputação. A gente sai daquela crise que só existia morte, violência, para os jornais tentando entender como o Rio Grande do Sul chegou nos menores indicadores de violência da história. Os jornais tentam entender como baixamos os assassinatos, os especialistas apontam o programa RS Seguro como um modelo para aplicar em todo o país. Então, nós saímos do profundo poço da crise para virar um expoente que hoje é copiado por outros estados. E, obviamente, com reconhecimento, como a gente vê ali, né, conquistamos o 3º lugar em competitividade em segurança pública. E, claro, né, o grande objetivo é virar um expoente nacional nisso. Mas acabou o trabalho? Claro que não, porque reputação ela exige manutenção da comunicação. Essa imagem ela precisa ser protegida todos os dias. O alinhamento do discurso e da ação ele é exercício todos os dias. E reforçar esse compromisso dentro da instituição também é um trabalho que tem que ser feito todos os dias, porque jamais podemos esquecer que a reputação é um bem intangível e que ela faz preço todos os dias. É um trabalho de formiga, porque a gente colocando aqui, obviamente, eu trouxe, né, uns slides aqui bem resumido para vocês, parece que isso tudo foi rápido, né? Nós temos 6 anos de trabalho aqui. Então, daquela crise até chegar a este momento, nós temos 6 anos de trabalho. Eu troquei uma ideia com a mocita aqui antes, que eu acho importante também trazer para vocês. Não sei se alguém já viu aqui o filme, já devem ter visto, que está, inclusive, no ar, do RS Seguro, que policiais falam do orgulho de pertencer, né? Esse filme teve uma tentativa de fazer ele há alguns anos, mas não emplacou, porque a gente não ia conseguir um policial que se disponibilizasse a dizer que tinha orgulho de trabalhar na segurança pública. E hoje eles disputam quem quer aparecer para dizer que tem orgulho de trabalhar na segurança pública. E isso é o resgate da reputação. Perfeito, Zete. E já jogando a palavra para o Diego, então, o que a gente teve aqui? Tínhamos uma crise, e aí demandou todo esse olhar. Tínhamos uma proposta de reação à crise, mas no ponto de vista tático-operacional da própria Secretaria de Segurança Pública. A demanda chega para a área da comunicação dizendo assim, precisamos apresentar. Aí que acontece o estalo. A área da comunicação percebe que não era apenas um programa para reagir à crise lá nas ruas, mas que havia uma oportunidade de reverter um jogo na perspectiva da imagem e da reputação. Então, passando para você, Diego, queria que tu apresentasse, a partir de agora, as dimensões que um plano de gestão de reputação fazem com que tudo isso que a Zete trouxe, que em 8 lâminas ela resumiu 6 anos de trabalho, e às vezes esse imediatismo que a gente tem dentro das organizações, 6 anos, virar a chave, virar a chave, virar a chave. A importância da repetição. Então, Diego, eu queria que tu
abrisse um pouco para a gente as dimensões, então, de um plano de gestão de reputação, como a área da ZET, a Secretaria de Segurança Pública, de forma metodológica, implantou tudo isso que a gente pode fazer nas organizações também. Perfeito. Primeiro, só um comentário em relação ao que foi apresentado. Eu acho que é extremamente esclarecedor para entender do que a gente está falando quando pensa em consolidação de capital reputacional dessas questões. A gente não está falando de algo simplista que possa ser resolvido rapidamente de um dia para o outro, porque às vezes no mercado há essa expectativa. Então, inclusive, muitas vezes a gente vai ter que explicar de que reputação a gente está falando, que conceito é esse e como ele precisa de questões, obviamente, de ordem comunicacional, mas antes disso, da ordem da gestão. São decisões, são projetos, são iniciativas que, de fato, permitem a gente galgar uma outra caminhada reputacional. Eu preparei aqui um material que ele acaba trazendo aspectos que já foram discutidos no primeiro ponto, então mais conceituais, que eu acho que já estão, de algum modo, superados. Então, eu vou passar um pouquinho para falar especificamente sobre questões que envolvem esses eixos a se considerar para pensar em como mensurar e gerir a reputação. A gente pode passar um pouquinho mais? Pode ir indo. Em frente, mais um. Perfeito. Então, assim, eu adorei a analogia que foi dita em relação à imagem e reputação, porque do ponto de vista conceitual, imagem esse é o retrato mais genérico que se tem sobre uma marca, sobre uma empresa. E reputação, na perspectiva do mercado, e eu acabo falando muito da perspectiva corporativa, empresarial, é entendida como esse ativo que tem elementos formais para pensar sobre o que compõe a percepção das pessoas em relação a uma empresa. Então, existem atributos objetivos para a gente pensar quando pensa nesse capital reputacional. Existem várias empresas ao redor do mundo, aqui no Brasil, que têm metodologias, inclusive, para ajudar as organizações a mensurar, então, a reputação dessa empresa. Aqui eu trouxe um exemplo de uma organização chamada The Rep Track Company, que é uma referência global, e ela tem justamente uma metodologia que é basicamente... Pode voltar um ali? Que é basicamente uma metodologia de pesquisa que se preocupa em entender a percepção das pessoas em relação a um conjunto de dimensões, de drivers. Então, eles entendem que, entendendo a percepção dos diferentes públicos, aqui, um ponto importante, a gente não está falando apenas de clientes, a gente está falando de um ecossistema de públicos que envolvem ali a empresa. Então, entendendo a percepção que as pessoas têm em relação a esses atributos, eu consigo compor, inclusive, quantitativamente, que nota tem essa reputação. Isso é uma abordagem metodológica que eu trago só para ilustrar esses elementos formais que a gente tem que pensar na hora de mensurar e na hora de gerir uma reputação. E eu acho importante a gente conhecer esses modelos, não porque a gente vai replicar ele, até porque é caro contratar essa empresa. Empresas que têm esse capital para fazer isso, certamente é uma minoria. Mas a gente pode se inspirar nesses modelos para pensar como nas nossas organizações de pequeno, médio porte, a gente pode construir também uma caminhada metodológica para conseguir mensurar e gerir reputação. Claro que aqui a gente está falando muito de pesquisa, A gente não faz comunicação para a gente mesmo, A gente tem que entender e a gente está falando de percepção, Então eu só consigo saber a percepção que cada pessoa tem em relação a uma empresa perguntando para as pessoas, Então eu preciso muito de pesquisa para conseguir desenvolver esse trabalho. Mas eu acho legal entender que a gente não está falando só sobre qualidade, por exemplo, de produtos e serviços. Isso é básico, Uma empresa, para ter uma boa reputação, tem que ter um bom produto, tem que ter um bom serviço. Mas também se entende, aí numa abordagem de trajetória, do amadurecimento dessa metodologia, que tem que ser uma empresa inovadora, que tem que ter um bom local de trabalho. Então, as percepções que as pessoas têm sobre aquele local de trabalho é um aspecto a considerar quando a gente está pensando na reputação do negócio. É uma empresa cidadã, esse inclusive é um eixo que vem crescendo muito nos últimos anos. A empresa apoia boas causas, ela está preocupada com questões dos pilares ESG, como é que ela vem lidando, por exemplo, com situações de crise que afetam o meio ambiente. Então, é um eixo que tem crescido bastante. Essa organização tem boas lideranças, as lideranças são inspiradoras, são consistentes, elas refletem, enfim, pessoas que de algum modo inspiram esse mercado. Ela também é vista como uma organização que tem uma boa performance, e por fim, se ela tem um bom desempenho financeiro. Às vezes não é nem o desempenho financeiro objetivo, mas é a percepção que as pessoas têm sobre esse desempenho. Então, às vezes, a gente também tem que entender, é um problema de base comunicacional no sentido estrito, ou seja,
a gente tem bons resultados, mas isso não é conhecido pelos públicos, ou efetivamente é uma questão anterior que tem que mexer num processo, né, que tem que ir lá falar com a área X, que trabalha com compliance, que trabalha com finanças, que trabalha com recursos humanos, para encontrar o que precisa ser transformado. Só um outro comentário aí, até para não me estender. A gente está falando de uma questão de percepção, né? Então também é importante considerar que, por exemplo, a RepTrack, eu acho que é um insight importante, a sociedade muda, né? Muda seus valores, muda suas percepções ao longo do tempo. Então isso também faz com que diferentes elementos que compõem essa reputação sejam valorados diferentemente ao longo do tempo. A RepTrack tem um serviço, né, nesse campo, então ela não divulga muita coisa, mas o último relatório que eu tive acesso, que foi ali no contexto da pandemia, pode passar, mostra que, e aí eles nominavam até um pouquinho diferente na época, esses drivers que eu falei ali para vocês, eles demonstram que desde 2007 até 2020, que é o último recorte histórico que eu tenho conhecimento que eles divulgaram, esses drivers eles também oscilaram, né? Então, em alguns momentos, né, até esse corte aqui, o fator prioritário, né, para as questões de uma boa reputação estava na qualidade de produtos e serviços. Mas em 2020, aí já no contexto da pandemia, ficou muito claro que aquele crescimento que se desenhava em relação ao eixo mais relacionado à governança e ética, ele acabou superando produtos e serviços, né? Então, há uma clareza de que produtos e serviços é algo basilar, né, para ter uma boa reputação. Mas cada vez mais os públicos extremamente vigilantes, críticos, estão olhando para questões de governança e de ética, né? Eu percebo que essa organização tem uma governança consistente, tem práticas de integridade qualificadas, né? Ela é uma organização ética, né? Se eu não percebo, a possibilidade de ter uma reputação menos qualificada se torna cada vez maior, né? Então, também entender isso, né? Eu preciso, como eu estou falando de algo no campo da percepção, isso pode, obviamente, mudar por um contexto midiático, social, histórico, político, e isso também vai impactar aí quem está fazendo o trabalho de gestão de reputação. E, bom, só para fechar aqui, só para falar, a gente está falando de algo muito novo, né? E a gente, né, acabou transitando mais no mercado de Porto Alegre, lá a gente também passou por um movimento muito educativo, porque as pessoas não compreendiam essa relação da comunicação e da reputação. E quando a gente olha organizações que já têm um trabalho de comunicação, que aqui é de uma sondagem feita pela ANK Reputation, que é uma consultoria de reputação, mesmo com esse grupo de lideranças que já tem alguma caminhada mais madura em comunicação, fica bem claro que essas organizações ainda estão no nível intermediário de gestão da reputação, né? Então é um trabalho ainda muito recente, né? Então acho que tem muita oportunidade aqui também da gente se capacitar para ofertar um serviço mais consistente na gestão da reputação. Perfeito, Diego. Tem uma parte da tua apresentação que a gente vai trazer agora nesse ponto, que a gente também está chegando na reta final desse painel tão importante, né? Izete, eu queria que você falasse nessa perspectiva de subsidiar o público que está aqui hoje no Comunica Mercado, esses profissionais que buscam pautar junto à governança a importância da reputação, que muitas vezes, acho que a frase que tu falou anteriormente, ela dá conta disso, a gente às vezes fica pensando em coisas assim, para além, tem o jargão pense fora da caixa, mas às vezes o básico, a gente sempre diz, a gente quer fazer às vezes um prato do jacan, né, com aquela redução de vinho, e às vezes a gente erra no feijão com arroz, a gente salga demais, a gente não põe o sal que tem que pôr. Às vezes a gente chega nas organizações, coisas básicas de missão, visão, valores não estão definidas ou muitas vezes não são do conhecimento. A organização ela não tem certeza de que públicos. Então, como que a gente pode pautar isso, né? Que subsídios a gente pode passar aqui para os participantes do Comunica Mercado para pautar isso na organização, ou por onde eles podem começar a pensar sobre reputação, com esses elementos básicos que não precisa contratar a RepTrack para fazer, que a gente consegue fazer lá na nossa empresa, né? Reputação ela não acontece no vácuo, né? Ela é troca, diálogo, só assim para ela acontecer. E eu acho que o diagnóstico, sabe? Tudo parte de um diagnóstico, né? Não existe profissional melhor preparado, né, do que os profissionais de comunicação que têm esse contato, que têm esse interesse, né, de mundo, que estão sempre conectados com a realidade, não só das suas cidades, né, como também estadual, enfim.
ele consegue ter essa visão que muitas vezes a governança não tem. Né? E a gente nunca pode esquecer da bolha, né? que o trabalho acaba gerando, que a governança acaba gerando, e os seus próprios colaboradores. Quando vê, estão todos envolvidos, né, numa atmosfera de que a gente está fazendo do mesmo jeito e está legal assim. Então, acho que tudo parte desse diagnóstico, né, de saber, de entender. Aceitar. Exatamente, de entender qual é o propósito e o que a gente pode fazer para melhorar. E lembrando que o lastro, né, também de construção para a reputação, ele passa pela transparência e pela simplicidade, né? A empresa que sabe se comunicar hoje, o profissional que sabe se comunicar hoje, né, principalmente nas redes, o sucesso, a gente vê todos os dias, né, o sucesso acontecendo. Então, acho que parte muito disso, da gente buscar muito exemplo de quem dá certo, de quem está fazendo diferente. E, às vezes, na maioria das vezes, você vê que é uma ideia muito simples, né, que, às vezes, não precisa a gente construir um super projeto, às vezes, ficar sofrendo, sendo que, às vezes, a solução ela está ali muito fácil, está ao alcance, e eu insisto muito nessa tecla, né, da transparência, que foi o que a gente trabalhou muito na segurança pública, não se tem nada para esconder. Né? A reputação ela nasce da conexão, e quando você é transparente, de forma simples, você conecta com as pessoas. Então, acho que é o comportamento que tem que se ter quando se chega na gestão, na governança, né? O transparente, porque eu sei que muitas vezes é complicado a gente chegar para um diretor de empresa e dizer para ele, olha, o seu negócio não vai tão bem assim, a sua imagem não está tão boa assim no mercado, e a gente sugerir. Mas é um caminho. Eu apostaria sempre na transparência e na simplicidade a partir de um bom diagnóstico. Voltamos de novo naquela palavra, né? Reputação precisa ter verdade para existir. E quando a gente fala a palavra verdade, é a gente aceitar as nossas feridas, né? O processo de diagnóstico que a gente conduz junto com as empresas que a gente trabalha é um momento muito delicado, porque às vezes a gente tem que falar das feridas, a gente precisa aceitar que, né, a gente olha lá para a SWOT e aí vai, às vezes, até um ponto de atenção para a gente que é profissional da área da comunicação. A gente não pode olhar só para a parte da SWOT que diz fortalezas e oportunidades e achar que o outro lado da SWOT, que é ameaças e fraquezas, a gente não vai falar sobre isso. É o avestruz, né, que coloca a cabeça na terra e acha que o problema se resolveu. Então, Diego, eu sei que tu preparou também uma tela do passo a passo de um plano de gestão de reputação. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, para que tu possa também trazer esse modo de fazer, passar aqui para os nossos participantes essas dimensões, né? Por onde começa, né? Precisa começar pela verdade, pela vontade da governança e depois, né, esse passo a passo. Só reiterar isso que foi dito, né? A gente não consegue fazer um trabalho reputacional se a gente não tiver anuência e compromisso efetivo da alta gestão, né? Então, a gente se coloca como possíveis lideranças desse trabalho, né? Mas a reputação é um atributo da organização, né? Não é um atributo da área da comunicação. Eu acho que isso tem que ter muito cuidado, até para a gente não assumir responsabilidades que, na prática, a gente não dá conta, né? Quando a gente vai avaliar o que impacta a reputação, né, tá muito mais no campo das práticas, das ações, do que daquilo que a gente comunica nos nossos canais, né? Então, enfim, acho que tem muitas oportunidades, mas é importante que a gente tenha muita clareza do que é a reputação. Tentei estabelecer aqui, com base em referências de mercado, algumas etapas para a gente começar a pensar, né? Muito com essa preocupação de que a gente não elitize essa discussão, né? Mas que a gente consiga pensar isso independentemente do porte das nossas organizações. Então, eu concordo plenamente que o primeiro passo é conhecer que reputação é essa, né? A gente está falando de percepção, né? Então, se a gente não tiver mecanismos de pesquisa, a gente vai trabalhar com impressões, e isso é muito sério. Inclusive, a gente tem uma cultura de trabalho de comunicação no Brasil péssima em relação a investimento em pesquisa. A gente entende pesquisa como gasto supérfluo, né? A gente não deixa de ter 3 outdoors ali, porque não pode deixar, e deixa de investir, né, em pesquisa. Então, tecnicamente, isso é muito ruim, né? Isso faz com que a gente invista de um modo muito errado, que a gente tenha uma dispersão de verba muito alta, né? Então, a gente precisa ouvir dos públicos quais são as impressões para conseguir construir esse mapa reputacional do que percebem sobre nós. Aí, coloquei um segundo ponto ali que tem muita relação com a ideia de posicionamento de marca, né? Tanto que no mercado você tem falado muito sobre reputação de marca ou reputação e marca, né? Trazendo conexões
que é justamente entender qual é essa reputação desejada, né? Porque isso, dependendo do segmento que eu estiver, né, pode ser muito diferente para outro segmento, né? Então, pensar o que eu espero em termos reputacionais, o que é relevante na realidade dos meus públicos, no meu negócio, me parece que é fundamental para a gente conseguir passar para o terceiro passo, que é definir, então, objetivos, metas e indicadores de avaliação, né? A gente está falando também de algo que precisa ser quantitativo, né? A gente vai estabelecer horizontes e a gente vai estabelecer metas que vão ser compromissos nossos de mensuração para entender o impacto do nosso trabalho. E aí tem um ponto importante, que estabelecendo isso, né, e tendo uma base histórica consistente, aí sim a gente começa a enxergar essas oscilações reputacionais. Porque na primeira vez que a gente começa esse trabalho, ele é só um raio-x daquele momento, né? Mas quando a gente começa a entender, olha, a nossa reputação no driver X está se qualificando, né? Então, estou fazendo alguma coisa certa. Geralmente a gente tem estudos quanti-quali, então a gente consegue inclusive qualificar por que a gente teve um aumento ali de 0,2% naquele período, né? Então, são passos que a gente tem que cumprir. Uma vez que a gente estabeleça qual é esse horizonte, aí sim definir estratégias, projetos e ações que também não vão ser apenas projetos de comunicação, mas que vai ter essa corresponsabilidade com outras áreas de gestão de pessoas, da Secretaria de Governança, da área de compliance, que também vão impactar, obviamente, essa reputação. Implemento, acompanho e, obviamente, trabalhar com ajustes e melhoria contínua, né? Comunicação também é muito teste, né? A gente precisa testar as coisas. Às vezes a gente vai acertar o projeto, mas vai errar nas questões de visibilidade, de divulgação. E aí a gente vai ajustando. E começou a piscar aqui, eu comecei a correr, acabou a voz. Mas eu acho que é um jeito de entender assim, que isso é um circuito, né? Não termina. E isso tem que estar muito claro para a alta gestão, de novo, para a gente não fazer promessas que a gente não consegue cumprir num curto espaço de tempo. Obrigado, Diego. Nosso cronômetro sinaliza que o nosso tempo encerrou, mas vamos uma pergunta para cada um para poder contemplar também a interação com o público, e aí a gente vai contar com esse poder de síntese aí. Vou começar pela Zete. O pessoal perguntou, e aí eu já vou emendar uma outra pergunta, do incêndio na Secretaria de Segurança Pública, né? Como foi gerenciar essa marca no meio de uma tragédia que teve até mortes? E aí também traz um pouquinho de como foi essa transição, porque você cobria a segurança pública e, de repente, você estava do outro lado aplicando toda essa metodologia. Então, como que foi, e pode usar o incêndio, de repente, como esse case? Rapidinho. Rapidinho. O incêndio aconteceu no momento em que eu estava no hospital ganhando meu bebê. Foi Olha só. assim. E eu trabalhei, fui naquela manhã ainda na secretaria, só levar o atestado da licença maternidade. E aí, quando eu voltei do parto, eu estranhei, porque estava todo mundo escondendo o celular de mim. E eu queria ver as felicitações, queria ver as mensagens, e até hoje nunca mais vou esquecer da cena. Quando eu abri o celular, eu passei assim, não tinha como encontrar o fim do WhatsApp, assim, não tinha como encontrar o fim. E eu lembro de uma mensagem do Correio do Povo que só dizia assim: chamas na SSP, era tentando confirmar se realmente tinha um incêndio. Então, a partir dali, imagina, né, foi um gerenciamento assim, com muita, né, da equipe lá no local. Mas num propósito, né, assumido, obviamente, né, eu já estava no telefone, já estava falando com o governador, com o vice-governador, que era o secretário da Segurança, o que a gente faz? E eu falei com eles de dentro do hospital naquele momento, nós temos que ser transparentes. Eu lembro de só ter falado isso. Nós não podemos omitir nem um fato do que está acontecendo. Tem morte, a gente já sabe. Não, a gente não sabe quantos, mas a gente já tem uma morte. E a gente tem que ir informando. Aí, a equipe que estava no local, ela fez rapidamente essa mobilização. Como é que você atende a imprensa do país todo que cai em cima de um departamento de comunicação que tinha tudo isso que eu mostrei aqui, gente, nós só 4 pessoas, tá? Então, como é que você atende tudo isso, né? Toda a imprensa do Estado e do país querendo saber do mesmo fato. Aí foi organizada coletiva de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas, durante 3 dias, durante 24 horas, de 2 em 2 horas, tinha fonte na frente da secretaria atendendo os veículos. Atendia, todo mundo saía, fazia sua matéria, porque sabia que em 2 horas a gente atualizava de novo. Foi um formato, assim, e acabou que aquele formato foi decidido lá naquele momento. E é um formato usado até hoje em muitas situações, assim, essa atualização, né, de não precisar a imprensa ter que correr atrás. A gente vai e oferece sempre com muita transparência. Então, foi a forma de lidar com aquela crise.
Até porque tinha que manter todo o trabalho que vinha sendo feito até então e não dentro dessa crise botar isso tudo a perder, né? Tu falaste da transparência. E só respondendo ali a outra pergunta, né? Cobrir tanto tempo e depois estar do outro lado, isso ajudou muito, né? Muito a conseguir implementar tudo isso. Porque, como eu tinha conhecimento do outro lado do mercado, então talvez isso também tenha facilitado, né, para eu chegar, imagina, chegar no governador, no vice-governador, e dizer assim, olha, não é assim para aplicar o programa. E eu vou mostrar por quê. Porque eu conhecia o outro lado e todos os obstáculos que seriam enfrentados, de desconfiança da sociedade, desconfiança da mídia. Então, talvez isso tenha também me empoderado e me dado muita credibilidade naquele momento. Então, eu tive facilidades por ter feito uma troca de lado de balcão que me ajudou muito nesse sentido. E daí, claro, usar toda a minha experiência lá dentro também é fundamental, né? Por exemplo, treinamento de tropa, treinamento de porta-vozes, como é que vocês atendem a imprensa, como é que vocês falam. Então, eu fico muito envaidecida até hoje quando eu ouço as pessoas dizendo que melhorou muito a forma como a comunicação, como a segurança pública e os porta-vozes se comunicam, porque isso foi um trabalho de formiguinha ali, né? O tempo todo dizendo não existe fechar a porta para a imprensa, não existe não atender um jornalista. Você tem que atender. O que a gente pode fazer é definir o horário e como nós vamos atender. Mas nós sempre vamos atender e sempre seremos transparentes. Perfeito. E, Diego, para encerrar com o tempo que a gente tem, num ambiente, às vezes, de extremos, né, de opiniões na esfera política, fica cada vez mais difícil para uma empresa se posicionar e como isso também interfere na construção de reputação assim, em nível de governança? Estava pensando com o que foi dito, né? Tem questões sobre comunicação que a gente tem que ter muito claros. Assim, acredito em comunicação pela perspectiva da verdade, da transparência, né? São questões que não podem ser discutidas, né? E pensando nesse contexto político, né, que eu estava em organização ainda, quando estava um momento ainda mais difícil, e tem questões que tu não pode resolver na hora do problema, na hora da crise, né? Tem que ser questões que antes são discutidas, são pensadas, são muito refletidas, para que na hora que aconteça o problema tu consiga atuar a partir daquilo que foi discutido, né? Então isso ajuda muito no nosso trabalho, porque num contexto, né, digital, né, e esse contexto midiático nos afeta profundamente em relação aos tempos, inclusive, que a gente tem para atuar, né? A gente não tem tempo de recuperar algumas bases, né? Então aquilo que é propósito, que é valor, que é verdade para a organização, tem que estar bem estabelecido, né? Acho que essas bases nos dão, inclusive, segurança para trabalhar. Perfeito. E é com essa mensagem, esse raciocínio que a gente encerra aqui o nosso painel sobre gestão de imagem e reputação. Quero agradecer demais a presença da Zete Padilha, do Diego Vander. Obrigado por enriquecer esse debate que é tão importante aqui para a gente da região norte.